Saúde em Foco começando aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui comigo. Hoje o nosso assunto é coronofobia, um termo que vem sendo utilizado para traduzir as sensações e emoções que estamos sentindo durante a pandemia da Covid-19 com relação à nossa saúde mental. Estresse, preocupação, nervosismo, medo, todos os sentimentos que neste momento fazem um turbilhão na nossa cabeça. E como lidar com tudo isso? Também tem outro lado, pessoas que estão relaxadas, estão com a sensação de segurança, de que nada está acontecendo. Como entender tudo isso? E quem vai ajudar a gente a compreender é a psicóloga Tina Zampieri, que está aqui no Saúde em Foco comigo. Tina, é um prazer enorme recebê-la aqui no Saúde em Foco. Muito obrigada, Jaqueline. Um prazer para mim também estar aqui e dividirmos um pouco isso com o nosso público. Tina, que situação estamos vivendo? O Google divulgou uma pesquisa que o brasileiro tem feito muita busca na plataforma por esses termos que estão relacionados à saúde mental, medo, preocupação. Como é que vocês estão sentindo isso nos consultórios? Olha, de fato, nós tivemos momentos diferentes, Jaqueline. Lá no início da pandemia, as pessoas muito assustadas, realmente um medo muito acirrado, uma ansiedade. Então, o aumento do número de casos de ansiedade era muito visível e de depressão também. Isso perdura, mas a gente vai sentindo uma diferença à medida que o tempo avança, e são fases realmente diferentes. Na fase que nós estamos vivendo mais agora, atualmente, é muito dividido, sabe? O que a gente nota na nossa demanda. Então, desde aquelas pessoas, como você mesma disse, que não acreditam muito, não levam muito a sério, realmente estão levando toda essa situação mais como se fosse, enfim, com um certo descrédito, até mesmo em relação aos cuidados que são necessários, não é? E, por outro lado, nós temos ainda aquelas pessoas que já perderam entes queridos, que já viram a situação acontecer mais próximo. Então, tem uma visão de realidade um tanto diferente. É muito variado o que nós estamos observando, mas muitas pessoas com transtornos de estresse pós-traumático. E aí, quais são os sentimentos que essas pessoas sentem? Para a gente já entender, perceber na gente mesmo que tem algo errado, que a gente já deve começar a se preocupar e procurar ajuda. Tem sintomas que são muito frequentes e muito comuns. Então, por exemplo, é muito fácil a combinação entre depressão e ansiedade. Então, desde aquela sensação de que alguma coisa ruim está por acontecer, e isso você acorda com essa sensação, esse certo mal-estar, isso não é normal. Pode ser frequente, pode ser comum, mas não é normal. Então, você percebe que o seu desgaste de energia é maior. Você, para fazer as suas atividades diárias, que hoje estão bem mudadas para a maior parte da população, você nota que tem que fazer um esforço maior. Existe um cansaço justificável, por exemplo, o uso tão frequente que nós estamos tendo que fazer das mídias, não é, dos meios de comunicação, pelo fato de estarmos à distância, isso efetivamente é mais cansativo do que a presença, que nos relaxa, que nos dá condições mais proximamente de regularmos os nossos sentimentos através do outro, pela proximidade, e essa distância está dificultando muito isso. Mas quando você nota uma perda de energia, ter que fazer muito mais esforço do que o seu normal para fazer aquilo que antes você fazia com muita facilidade, tudo isso é indício de que você pode estar precisando ajuda. Um outro sinal muito frequente que eu tenho notado, que aliás é uma inversão que era mais própria das crianças e adolescentes, da gente encontrar na depressão. A depressão é muito caracterizada por tristeza prolongada, por tudo isso, né? Uma quietude, uma solidão. Mas
a gente tem notado que o sintoma da irritabilidade está mais presente muitas vezes, mais frequentemente do que o sintoma da tristeza, sabe, do recolhimento. Então, esse é um sintoma que pode funcionar como alarme. Ele sozinho não significa muito, mas é preferível que a gente busque ajuda. E como a gente vai ao médico, né, e pede um calhamaço de exames, e aí você faz esse check-up e o médico fala que está tudo bem, é uma maravilha, você vai bem para casa. Não é? A mesma coisa é com os sintomas comportamentais, de sentimentos, enfim. A gente vai ao psicólogo. E nem sempre significa que a gente vai precisar de um acompanhamento. Às vezes o que a gente está precisando é uma avaliação mais sistemática de um profissional que realmente estudou para compreender o que está te acontecendo. E vamos ver o que ele fala. Não, às vezes o que você está precisando é de uma escuta. Às vezes o que você está precisando é de uma orientação. E isso pode ser suficiente. Ô, Tina, a gente no início tinha a sensação, é só por 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente está numa situação imprevisível. E o ser humano, para se sentir seguro, ele precisa de estabilidade. Então, essa estabilidade, nesse momento, a pandemia não está dando. É verdade. É muito instável mesmo tudo que estamos vivendo. De fato, não existe uma previsibilidade. O que a gente ouve mais frequentemente é quando já tiver vacina, então aí as coisas vão ser diferentes. Mas, de fato, antes disso, não existe nenhuma possibilidade de uma previsão segura. E você tem toda a razão. Acho que são duas coisas que nós, seres humanos, precisamos muito, entre tantas outras, né? De uma coerência histórica, e a nossa história virou de perna para o ar. Então, parece que a gente perdeu esse senso de continuidade. E isso, por si, já traz a instabilidade. E é a própria situação que, de fato, é imprevisível. O que parecia para a gente, que uma vez passado pela Europa, enfim, e viesse vindo para a gente aquela onda, mas agora com a segunda onda e passa a impressão para nós que a nossa primeira onda vai ser emendada com a segunda, enfim, nós realmente não temos a previsibilidade. Então, o que falta? Aquilo que as pessoas falam, eu não vejo luz no fim do túnel. Se eu estou caminhando, é difícil essa caminhada, mas eu enxergo aquela luzinha lá no fim. Isso me dá segurança e tranquilidade de continuar o caminho. E a gente não tem, não é com segurança essas respostas lá adiante. E isso aumenta a instabilidade, sim, muito. E aumenta os sintomas. Ô, Tina, e como que a gente pode driblar a sensação de exaustão? Porque já estamos numa fase de exaustão, porque a sensação era que iria acabar, e a gente não tem essa previsão. Essa sensação de exaustão, tem como a gente trabalhar? Tem sim. Felizmente, existem recursos que são acessíveis a toda a população. Então, inclusive recursos que a gente já conversou sobre desde lá no início da pandemia, eles continuam sendo válidos. Como, por exemplo, você fazer um exercício de respiração, você criar uma rotina que não é a rotina que você teve antes da pandemia. Provavelmente também não é a mesma rotina do início da pandemia, mas é importante que você trace uma rotina e experimente. E vá testando se essa rotina é boa para você. Ter horários, ter uma certa previsibilidade, ao menos por algum tempo, isso aumenta muito o senso de segurança. E isso pode funcionar como um bálsamo, como alguma âncora, sabe, onde você se apegue para que você fique mais tranquilo. Além disso, a higiene do sono é muito importante. Experimente ver, sabe, se você acorda com a sensação de que você não dormiu o bastante, você acorda já cansado, bom, isso é indício muito sério de que você, de fato, está provavelmente numa fase de exaustão do estresse. E como é que nós vamos eliminar as causas externas desse seu estresse? É um estresse contínuo.
continuamos bombardeados por esse senso de estresse contínuo. Então, as providências precisam ser naquelas coisas muito básicas. Então, por exemplo, como anda a sua alimentação? Preste atenção a isso, sabe? Você se sente bem, olha para a sua cor, toma sol. Então, sabe aquelas recomendações que foram feitas lá no início? Elas continuam válidas, viu? E a gente deve ter capricho com elas. E principalmente, caprichar também em ter diálogos. Os diálogos são necessários, eles são reguladores afetivos. Quando a gente conversa com alguém, a gente desabafa um pouquinho, a gente escuta um pouco o outro, a gente pode criar brincadeiras, não importa se você tem a condição de estar próximo fisicamente ou não, e é importante que você cuide disso também, pelo menos em família, não é? De vocês combinarem que as pessoas fazem o cuidado do distanciamento por um tempo e depois promovem encontros. Esses encontros, com uma certa regularidade, eles também trazem um senso de segurança, de rotina, de uma vida normal, não é? De que não E estamos ajuda muito. sozinhos. É isso aí mesmo, toda a diferença faz, não? Quando a gente está se sentindo muito solitário, quando a gente sente que pode, de fato, contar com alguém, mesmo que para ir junto de bobagem. Ô, Tina, uma coisa que a gente ouve muitas pessoas falarem, muitas vezes a gente mesmo diz, não vou assistir noticiário, porque só fala disso, de coisa ruim. Essa fuga também é necessária ou não? Olha, nós passamos também por várias fases em relação a isso, né? Então, as notícias falsas, enfim, alarmantes e desastrosas, né, catastróficas, isso precisa sim ter cuidado. Então, a gente precisa sim de informação. Não é para a gente se desligar do mundo e dizer assim, eu estou agora vivendo à parte porque eu vou prestar atenção em notícias e isso vai me estressar. Olha, nós precisamos sim de estar bem informados, mas busque informações seguras e não fique sendo alvo de bombardeio de notícias, é diferente. Então, na sua rotina, você precisa se informar, na sua rotina você precisa se distrair, se alimentar bem, ter um bom sono, ter encontros com familiares ou amigos mesmo que à distância. Então, todas essas coisas são importantes, as notícias também são. Tina, agora eu gostaria de entrar num outro ponto com você, com pessoas que contraíram a Covid e como as pessoas, a pessoa está infectada e aí ela vai para o isolamento. Eu acredito, eu não passei por isso, mas que a gente ouve as pessoas, os relatos, que é um momento muito difícil, as pessoas ficam com muito medo de morrer, não sabe como esse vírus vai agir no seu organismo, como o organismo vai reagir. Então, o que vocês, a psicologia, pode ajudar? Como trabalhar a mente nesse momento tão difícil, que a pessoa está ali sozinha, ela e a situação de infectada? Essa tua pergunta é excelente, tem toda a razão, não é? Porque se você não está bem, mas você conta com alguém para estar continuamente com você, isso faz muita diferença, não é? E se você puder, mesmo lá no seu isolamento, fazer contato, tem tanta rede de apoio, oferecendo serviços da psicologia, oferecendo um momento de contato, um momento de fala, mesmo que pelo celular, isso você tem acesso. Usufrua disso. Se dê o direito de ter um momentinho de comunicação. E quando isso não é possível, também é importante que você converse consigo mesmo. Já é alvo de muito estudo o efeito da fé sobre as pessoas. Tem estudos maravilhosos feitos em Hospital do Câncer que comprovam como que, de fato, aquelas pessoas que têm uma fé, elas saram em maior número, com diferença significante, do que aquelas pessoas que não têm uma fé. E também dentre aquelas pessoas que tiveram cura,
o tempo da cura foi diferente entre a população que tem uma fé e aquela que não tem. Então, se você está sozinho e você é capaz de meditar, você é capaz de acessar esse grande recurso interno, então, aquilo que para você ao longo da sua vida funcionou bem para você, que são recursos que cada um tem de um jeito diferente de lidar quando não estou bem, sabe? Se uma música acalma, se fazer meditação acalma, se, enfim, aquilo que normalmente te acalmava, você deve usufruir como recurso, como está lá. E eu recomendo fortemente que você converse com o seu corpo, que você converse com o seu sistema de defesa, seu sistema imunológico. Você pode imaginar os seus soldadinhos internos cuidando do combate para que você vá ajudando com a mente. E isso é muito importante e é acessível onde você estiver. Você pode estar na UTI cheio de medos, não é? E você lançar mão dos seus recursos internos, perguntar tudo o que você precisa para o seu médico, para quem está cuidando de você, fazer todas as perguntas sem medo de perguntar sempre que você puder. E o tempo que você não pode ter comunicação com as outras pessoas, de fazer essa comunicação consigo mesmo. Então, recrute o seu exército interior, todos nós temos eles, não é? E podemos ajudá-los. Então, de organizar, sabe? Então, eu tenho hora de medicamento. Como que eu posso intensificar o efeito dos medicamentos? Então, nós fizemos isso sistematicamente, sabe, com pessoas em quimioterapia. A mesma coisa nessa outra situação. Nós também podemos usufruir disso. Então, quando você está sendo medicado, basta ter a intenção, sabe? Você pode até visualizar mesmo. Então, é agora que o meu exército interno está recebendo reforço. Vamos aliar as forças e vamos combater um bom combate. E assim por diante, dando sequência àquilo que para você funcione. Você pode descobrir, é um bom momento de você descobrir o que funcionou para você. Nós temos oferecido, desde o início da pandemia, tanto na nossa clínica Ciclo de Mutação, como a própria Associação Brasileira de RMDR, que é a minha abordagem, né? Então, temos oferecido sistematicamente para as pessoas que estão na linha de frente, para as pessoas que trabalham na segurança, sabe? E agora estamos abrindo para as pessoas que sofreram perdas, né? Que essas pessoas podem buscar ajuda profissional. E aí todo esse atendimento é um atendimento online, então de qualquer parte, não? O acesso é viável. E, inclusive se você está dentro do hospital, não é? Porque e também você pode conseguir esse atendimento. Então, usufrua desses recursos, sabe? Eles são disponíveis. Olha, só a Associação Brasileira, nós treinamos 150 profissionais que estão ali disponíveis, sabe? Para buscar essa ajuda. E é acessível para todos. Tina, e qual é o site que a pessoa acessa esse serviço? Dois sites, ciclomuta.com.br e emdr.org.br. Nesses dois sites você encontra essa ajuda. É uma ajuda gratuita, tem um número de sessões, sabe, que são oferecidas, e é dentro de uma metodologia, de uma abordagem que se mostra muito eficaz, mesmo em um número pequeno de sessões. Então, são oferecidas até 8 sessões, totalmente voluntariado, né? E a pessoa pode beneficiar-se disso, né? Nesse momento que nós estamos. Tina, você tocou num assunto. As pessoas, nós estamos com medo de adoecer, nós estamos com medo de morrer e também estamos com medo de perder pessoas queridas, familiares, amigos. Para quem está enfrentando o luto da Covid-19, a gente nem sei se pode se dizer que é um luto diferente, né? Se existe essa diferença. Mas qual é a orientação? Muitas vezes as famílias até nem sabem, né? Muitos membros da família contraem, não sabem quem passou para quem. Fica o sentimento de culpa, às vezes, pode ficar. Será que fui eu que transmiti? Eu que trouxe para dentro da minha casa, para os meus pais, para os avós?
Como é que é essa situação? Uhum, é verdade. É mesmo. As pessoas têm relatado muito esse tipo de sentimento, não? Tanto o sentimento da indeterminação, que dá uma insegurança muito grande, porque a gente não fica sabendo de imediato quando a gente contraiu, não é? Então, e aí a gente realmente tem um medo muito grande. Eu tenho acompanhado muitas pessoas da área da saúde, e esses medos que a gente via lá no início da pandemia, eles continuam. E muitas pessoas adoeceram. E essa imprevisibilidade realmente de que uma pessoa jovem pode ir a óbito e uma pessoa bastante idosa, como eu tive oportunidade de acompanhar, de mais de 90 anos, e saiu íntegra, sabe, dessa situação. Então, efetivamente, isso abala e abala demais. Então, quem, pela sua profissão, que de fato precisa encontrar pessoas, não só da área da saúde, claro, de todas as áreas, não é? E levar isso para casa aumenta muito, sim, tanto o sentimento de culpa, como o sentimento de medo. O medo é um sentimento muito interessante, porque ele é necessário para a vida. Porque é o medo que faz a gente ter cautela. Então, aquela pessoa totalmente destemida é um risco muito grande para ela mesma e para as pessoas no seu entorno, não é? Porque ela deixa de lado a cautela. Já as pessoas que têm medo, elas tendem a se preocupar mais e, de fato, ter atitudes mais assertivas de cuidados. E aquelas pessoas que têm exagerado medo, que aí a gente já entra num processo de fobia, não é? Elas, pela dificuldade, pelo acentuar dos sintomas, elas ficam hiperativadas. E na hiperativação, a gente tem a tendência ou de uma agressividade demais, que é um comportamento mais típico de luta, ou de um comportamento de fuga. Nenhum dos dois são muito bons para essa situação. O melhor é que a gente efetivamente consiga treinar a regulação afetiva. O que é isso? Sabe quando a gente entra em contato com uma situação e a gente sente, por exemplo, raiva? Raiva é um sentimento tão legítimo quanto qualquer outro, não é? É um sentimento adaptativo quando é cabível, sabe? O que te acontecer efetivamente despertar raiva. O que não é bom, nem para você, nem para quem convive com você, é você entrar num processo de raiva e aquela raiva ir acentuando tanto que você perde o controle. E aí você fica agressivo. A regulação afetiva é justamente isso, é você ter contato, se você sentir raiva, de você falar para você mesmo, eu estou com raiva. E eu tenho razão de estar com raiva, porque me aconteceu isso, sabe? Foi ruim, de fato foi muito ruim. Eu tenho os meus motivos para estar sentindo raiva. Mas agora eu posso pensar numa outra coisa e baixar o meu sentimento de raiva, sabe? Ou tomar providências para mudar essa situação. Então, se eu estou com raiva porque eu fui mal atendido, é importante que eu comunique isso, mas que eu comunique isso de uma forma construtiva. Então, às vezes, eu vou ter que fazer um pouco de exercício de respiração para dar conta de baixar um pouquinho o nível dessa raiva. E aí, eu conversar com, se foi uma pessoa que te despertou isso, não? E às vezes, porque ela foi inadequada com você, é muito útil e muito importante que você faça essa comunicação. E diga para a pessoa, olha, a forma como você me tratou me trouxe um sentimento muito ruim de raiva. Talvez fosse melhor você pensar um pouco como você fala com as pessoas, não é? Talvez você não estivesse muito bem na hora que você falou comigo, mas não sei, acho que você vai precisar pensar um pouco como você fala com as pessoas. Quem sabe, não é? Você até possa dizer, olha, quando eu estou com muita raiva, ou muito isso, ou muito aquilo, eu respiro fundo um pouco antes de responder. Quem sabe isso também possa funcionar com você. Ô, Tina, e aí funciona também para essas
esse momento que a gente está vendo muitas pessoas relaxadas, achando que está tudo já resolvido, que ou já aconteceu e não, já passou onda, não vai ter mais onda nenhuma, se eu não peguei ainda, ou se eu já tive Covid, então agora eu estou imunizado, que ainda a ciência não bateu o martelo sobre isso, mas as pessoas se sentem protegidas. Essa sensação mesmo de falsa segurança, como é que a gente deve se comportar diante de situações assim, de pessoas com esse tipo de comportamento? A gente falou um pouco de quando as pessoas estão ativadas demais, né? Então, quando elas estão hipersensibilizadas, que não é bom, é muito importante que a gente consiga manter-se em uma faixa de oscilação do humor, que a gente tenha controle sobre aquilo que a gente sente, a forma como a gente se comunica e principalmente os comportamentos que precisam ser comportamentos de cuidado, comportamentos adequados, comportamentos de produção, comportamentos de possibilidade de estarmos em contato e em um bom convívio com as pessoas. É óbvio que tem momentos que a gente nem consegue isso o tempo inteiro. Isso que você está me perguntando é mais típico daquelas pessoas que estão hipoativadas. Então, elas não conseguem se ligar adequadamente com as situações e elas se desligam. Então, elas ficam num estado de um pseudo-relaxamento. Na verdade, elas estão dissociadas da associação. Elas não estão conseguindo se colocar em contato com a realidade. Ou porque já estão tão estressadas que já não conseguem ter controle sobre isso e preferem desconectar-se, não é? Mas se isso estiver acontecendo, a pessoa precisa buscar ajuda, isso que é o adequado. Porque fazer de conta que não está acontecendo nada não vai ajudar em nada também. A gente não precisa conectar-se com exagero a ponto de entrar em fobia, mas também o comportamento oposto não é saudável, não é adequado. Porque não vai te ajudar a que você seja produtivo, que você se relacione bem, que você tenha os cuidados necessários, não é? E além disso, muito possivelmente você vai colocar outras pessoas em risco. Então, se isso estiver te acontecendo e você já não consegue ligar-se minimamente com a situação que está acontecendo, isso também é um indício de que você pode procurar ajuda, sabe? Para você estar bem, mas verdadeiramente bem. Não um pseudo relaxamento, né? Tá. O relaxamento é bom. O desligamento não é saudável. Porque aí é dissociação, né? Então tem um eu que está aqui, mas quem está agindo agora, de fato, é um serzinho que está lá dentro e que cindiu com a realidade. E é muito bom que a gente consiga ter pelo menos momentos de realidade. E quando eu digo isso, né, só em relação ao mundo lá fora, pessoas que a gente nem conhece, a gente sai na rua, vê pessoas que não estão usando máscara, o distanciamento não está sendo respeitado. Às vezes, no próprio convívio familiar, tem um que se preocupa mais, outro que se preocupa menos, outro que não se preocupa, né? É tentar encontrar esse equilíbrio. Tina, um outro ponto que eu queria tocar com você é que a gente está vendo muitas artistas, pessoas famosas contraindo Covid. A gente vê time de futebol, né, ídolos. Isso serve para mostrar a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade? E é um indicativo bom para a gente ter essa precaução com a Covid? Olha, como são pessoas de uma visibilidade maior, não é? Então, de fato, podem ser úteis como modelos, no sentido de nos lembrar de que continuamos em risco e que precisamos ter cautela. Não é? Então, os comportamentos adequados de cautela, sem exagero, mas que precisam estar presentes. Então, de fato, aquelas pessoas, Jaqueline, que não tiveram ninguém próximo, nós conhecemos muitas pessoas, não, que
falam assim, olha, para mim é como se isso não tivesse nem existido, porque eu não conheço ninguém que tenha contraído, não é, a Covid, então parece para mim é uma realidade muito distante, muito longínqua. Isso também dificulta que eu continue tendo comportamentos de cuidados. Então eu esqueço de sair com a máscara, esqueço de levar, e quando eu me dou conta, eu não levei, não é? Então, ok. Então, até acho que faz muito sentido isso que você falou, Cíntia. Da mesma forma, não que para outros temas, como por exemplo, temas de abuso e que ninguém falava disso e que a partir do instante, não é, que pessoas famosas começam a declarar essa realidade. Isso deu coragem para muitas pessoas também revelarem o que acontecia com elas. Da mesma forma, eu acredito sim que possa ser, já que inevitável, que possa ser útil, não? Sim. Uma outra situação, Tina, é o próprio envelhecimento já está muito ligado à depressão. Como que os familiares podem lidar com as pessoas idosas que estão passando por tudo isso, isolamento, distanciamento, a falta do convívio com o filho, com o neto, ou que estão em asilos, esse corte do contato. Como lidar para que esse idoso não pese mais para esse idoso? É verdade, muito lindo isso que você está tocando, né? Acho que com os extremos nós precisamos ter cuidados especiais, sabe, Jaqueline? Então, tanto com as crianças que estão sentindo muito a falta da escola, o convívio com os amiguinhos, né? E isso faz muita diferença para as nossas crianças, que, aliás, acho que nós vamos... É incrível tanto de estudos que têm sido publicados dentro desse ano, por tudo isso que está acontecendo, e ainda teremos muitos estudos a respeito do que será que vai acontecer com esses pequeninos quando mais adiante um pouco que tipo de situação nós vamos ter com eles, né? E com os idosos também, bem especialmente, é necessário, sim, que a gente tenha essa atenção especial, que não os deixe com a sensação de estar relegados. Você sabe que eu tenho tido oportunidade de atender muitas pessoas que adotaram um comportamento que eu achei tão, tão bonito, tão interessante, sabe? Daquelas famílias que os seus idosos viviam na casa deles, com cuidadores, etc. E tal, e os filhos, tal, em outras casas, muitos deles tomaram a atitude de levar os seus idosos para perto, sabe? E isso, então, fez com que eles tenham os cuidados, todos eles juntos, mas esses idosos não viveram essa sensação de estarem relegados e isolados realmente numa solidão. Isso é muito importante, sim, porque o sentimento de solidão contribui muito como um gatilho para a depressão. Então, não que depressão aconteça só com idoso, porque criança também tem depressão, adolescente, em todas as idades, infelizmente. Mas as dos extremos, elas têm uma tendência maior, dos idosos principalmente. Então, é muito importante, sim. Se não for possível, porque o seu idoso mora lá muito longe, porque não tem condições onde você vive de vocês juntarem, sabe, as pessoas. Inclusive, vivi e acompanhei situações de famílias que puseram a sua casa em aluguel, alugaram nesse sistema bem frequente que tem sido usado para praias e etc., uma residência maior, e fizeram lá uma residência comunitária, sabe, de familiares. E todos eles ficaram cuidadosos, se isolando mais do ambiente externo, mas garantiram uma convivência, uma proximidade. E isso fez um bem muito grande do ponto de vista de saúde mental. Muito, muito bonito e interessante isso. Mas isso não é possível para todo mundo. Vamos lá, que nós temos que ter dados de realidade. Então, se você fizer a comunicação, e hoje nós temos meios tão fáceis de fazer essa comunicação,
e fazer disso uma coisa sistemática, uma coisa frequente, sabe? Então, ali também tenho observado famílias que fazem um grupo de WhatsApp e ali eles fazem o momento. É muito interessante, inclusive, eles nem tinham esse hábito antes da pandemia e tinham familiares morando em muitos lugares, diferentes cidades distantes, estados distantes, e eles adquiriram o hábito, isso já se tornou um hábito. Tem uma família que é muito linda, tem pessoas de vários estados diferentes, só uma pessoa mora aqui na nossa região, só um casal mora aqui na nossa região. Isso se tornou um hábito tão frequente que sexta-feira, 18 horas, é o ponto de encontro, ninguém tem que falar nada. Chega essa hora, quem pode entra e ali eles dão risada, falam bobagem, põem em dia os assuntos e pronto, aquilo não precisa durar muito tempo, mas é um encontro de família, não é? Isso Perfeito, pode ser feito de qualquer lugar, né? perfeito. Se reinventando de uma forma tão bonita. Quer dizer, até havendo essa reaproximação. Tina, agora não tem como não tocar na nossa entrevista sobre as pessoas que têm o fator externo agravante, que é o desemprego, o medo de perder o trabalho ou que já perdeu. Se antes da pandemia já era uma situação que a gente sabe catastrófica na vida de uma pessoa, tanto mental, agora com a pandemia, então, a instabilidade de ter ou não emprego, como pagar as contas, como que a gente pode, nesse momento, dar força para as pessoas que estão passando por esse problema? É verdade, isso é um dado de realidade. Muitas pessoas conseguiram efetivamente mudar o estilo de trabalho completamente, não é? Abrindo aí até seus negócios próprios, principalmente no sistema delivery, enfim, e que reinventaram mesmo, não, e mudaram completamente de trabalho mesmo, não é? E infelizmente um número tão grande de pessoas que tinham uma vida às vezes até razoável e podiam proporcionar a segurança, não, que a vida financeira traz para a gente, não para dentro da família. E, de fato, muitas pessoas hoje estão necessitando de uma ajuda sistemática que nunca precisaram antes na sua vida. Não é? Não E falando isso nem só de empregados, mas de empresários, pessoas que eram empresários, tinham funcionários, é o peso dele e é responsável por outras famílias, sustento de outras famílias também. é verdade, Jaqueline, muito triste esse lado da situação e que é uma realidade e que representa um luto, representa uma perda. É uma perda de uma estabilidade, de uma condição de vida e que hoje não existe. E a gente nem sabe né, o que é que vai acontecer adiante em relação a essa estabilidade. Se isso vai ser viável outra vez, ou de que forma isso vai poder acontecer. Então, é muito necessário, mais ainda do que em qualquer outra época, que, enfim, existam medidas coletivas a respeito disso, que possam, de alguma forma, abrir frentes, oportunidades, enfim, para que isso aconteça de uma forma sistemática. E essas são pessoas, provavelmente, não com um índice maior de um sentimento de luto. E a gente sabe que o luto não é uma doença, o luto é um processo natural de reorganização de vida, não é? Quando a gente fala de luto, eu gosto muito de me referir, sabe aquilo que usava, bom, eu sou antiga, então, em que as pessoas se vestiam de vestes pretas e todo mundo sabia, estou em luto, e todo mundo respeitava isso, não? Tinha minimamente uma tarja no bolso, na manga, todo mundo sabia que aquela pessoa estava em luto, todo mundo respeitava esse seu momento, e infelizmente não existe mais esses sinais externos, mas o respeito continua sendo necessário. É um tempo de reorganização. Então, eu vou me reorganizar para as perdas que eu tive, e aí perdas das pessoas que se foram nesse tempo maluco que nós estamos vivendo, e perda da condição que eu vivia e conseguia proporcionar estabilidade para a minha família.
Isso também é um luto. E aí a gente tem uma diferença importante, Jaqueline, em o que é o processo natural do luto, que ele se resolve geralmente naturalmente, e o luto complicado, que ele vem com alguma condição não saudável e que vai projetar de alguma forma um resultado negativo na pessoa, às vezes de depressão e às vezes em comorbidade com outros quadros que podem ser complicados também e surgir ou reincidir nessa fase tão difícil que as pessoas estão vivendo. Então, eu considero que duas coisas importantes, aquela de ordem prática, de como ajudar de fato, de como cada um talvez pudesse adotar uma família que precisa, uma pessoa que precisa, e minimamente ter os cuidados, mas isso é iniciativa individual, que é necessária, porque isso é um momento de catástrofe, isso não é um momento normal que nós estamos vivendo. Então, a gente pode entender que é um momento emergencial, não é? E quem sabe, se as pessoas tiverem esse tipo de iniciativa, possa ajudar de fato alguém. E a iniciativa coletiva, que aí é de ordem governamental mesmo, enfim, não de... houve esse distanciamento tão grande, não, de classe mais rica que ficou mais rica, classe média e classe pobre que ficou mais pobre, e que precisa de alguma forma, não só o governo, mas também aqueles que enriqueceram mais, de ter, não é, uma atenção de generosidade para essa situação emergencial. Aí também vai precisar de reinvenção, né? E, paralelo a isso, então, se é um luto complicado, do acesso a que isso tenha condição de ser cuidado e tratado, não é? Ou seja, toda a comunidade que trabalha com os fatores emocionais, de estenderem o seu trabalho para aquelas pessoas que precisam e não têm nenhuma condição. E buscar ajuda mesmo, pedir, não ter vergonha, muitas vezes pode ter assimilar como um fracasso, mas não é, é uma coisa que está fora do controle. Tina, chegamos ao final da nossa entrevista, eu quero agradecer, deixar a palavra com você, eu tiro dessa conversa que a gente teve a força que você mostrou que nós temos para superar tudo isso, fé, sentimentos como solidariedade, que a gente pode ter em relação ao outro, a gente cuidando da gente, a gente está cuidando do outro também. Eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração. Eu é que agradeço muitíssimo, Jaqueline, essa oportunidade, sabe? Que é tão lindo a gente observar nesses momentos. A gente fala, né, que é nos momentos de apuro que a gente descobre quem são as pessoas, de fato. E a humanidade, ela tem essa qualidade maravilhosa. Nós, brasileiros, temos muito isso. Não podemos dar um abraço que nós gostaríamos e gostamos tanto, né? E estamos sentindo tanta falta do abraço físico, mas é dessa generosidade natural que o brasileiro tem, não é? E que nesse momento emergencial, com muito mais realidade, pode ser expresso por todos. Então, eu quero também no fundo do meu coração agradecer a oportunidade desse momento de estarmos conversando com coisas tão delicadas e tão importantes. Obrigada. Obrigada, e eu estendo o convite para você voltar outras vezes no Saúde em Foco, nos trazendo essa força. A gente mostra que a gente tem força, muita fé, e que nesses momentos ruins a gente descobre que a gente pode ser muito melhor, e a gente é forte, e a gente vai superar tudo isso. Obrigada. E a você que nos acompanhou... E a você que nos acompanhou aqui no Saúde em Foco, espero que você tenha gostado desse bate-papo que eu tive com a psicóloga Tina Zampieri. O programa está no YouTube, você pode assisti-lo novamente ou indicar para alguém. E tem vários programas do nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto, você procura a playlist Saúde em Foco, você pode se inscrever, quando tiver programa novo você fica sabendo, recebe a notificação e você pode deixar o seu joinha e também o seu comentário. Olha, muito obrigada por sua atenção, até o próximo Saúde em Foco, um beijo, tchau!